Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos como Deus amava Ló e Deus queria salvar Ló e sua família. Ló não compreendia. Deus permitiu que houvesse uma guerra e Ló e sua família fosse levado cativo para que isso pudesse despertar Ló sobre a real condição dele. E Deus permitiu que, sendo levado cativo, alguém escapasse. Veio um. E esse um foi contar para Abraão. Isso foi tudo arranjo soberano de Deus. Por quê? Porque Deus sabia que Abraão iria fazer de tudo para salvar Ló. Porque Abraão era alguém que conhecia o coração de Deus. Aqui diz, veio contar a Abraão, o hebreu. Hebreu significa aquele que cruzou o rio. Abraão foi alguém que teve um chamamento, alguém que deixou tudo para trás para seguir o Senhor. Para seguir o Senhor dia a dia. Ele tinha o chamamento e tinha a promessa. E olha só a atitude de Abraão. Abraão, ao ouvir, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa. Ele preparou um exército de 318 homens. Mas que são 318 homens diante de um exército de 4 reis? De um exército que havia vencido a 5 reis. E Abraão não era general. Ele criava animais, ele tinha animais. Ele não conhecia a arte da guerra. Mas Abraão não olhou para isso. Abraão sabia de uma coisa: Deus estava do lado dele. Ele sabia que Deus permitira uma pessoa escapar para falar a ele, porque Deus queria que ele fosse salvar Ló. Então, ele não pensou 2 vezes. Ele seguiu essa direção interior, levando 318 homens. Ele não confiava no poder de um exército, ele confiava no poder de Deus. E aqui diz no versículo 14 e 15, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Versículo 16, trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Louvado seja o Senhor. Nós vemos aqui a vitória de Abraão. Mas o que sabe o que é mais maravilhoso? É o versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha aqui, do nada surge Melquisedeque, trazendo pão e vinho. Do nada surge alguém que sabia da vitória de Abraão. E nós podemos ver aqui, quando fala de Melquisedeque, então fazer a seguinte conexão com Hebreus capítulo 7. Nós vemos em Hebreus capítulo 7 que o Senhor Jesus é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Louvado seja o Senhor. Hebreus 7,17, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E quando fala desse sacerdócio de Melquisedeque,
nos versículos 24 e 25. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui nos mostra Cristo como sacerdote da ordem de Melquisedeque, está sempre intercedendo por nós. Então, ao fazermos o vínculo com Melquisedeque aqui em Gênesis, capítulo 14, Melquisedeque, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele sabia da vitória de Abraão, ele trouxe pão e vinho. Então, ao vincularmos com aquela porção de Hebreus, nós podemos saber que esse Melquisedeque, sacerdotíssimo, estava orando por Abraão. Por que Abraão teve tal ousadia de ir para a luta? Porque havia um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Nesse caso era o próprio Melquisedeque, mas no nosso caso é o nosso Senhor Jesus que está sempre intercedendo por nós. Foi por isso que Abraão teve a certeza da vitória. Ele não sabia que Melquisedeque estava orando por ele. É assim que nós devemos lutar. Hoje, o nosso amado Senhor está intercedendo por todos os nós que estão aqui nessa terra. E nós devemos ser então o Abraão que vai à luta para trazer Ló de volta. Ele trouxe Ló de volta. Louvado seja o Senhor. Mas é uma pena que Ló continuou a morar em Sodoma. Isso é muito triste. Foi por causa disso que Deus teve que tomar outras ações. Mas o nosso desejo hoje é ser como Abraão, sabendo que o Senhor está orando por nós, para que nós resgatemos os nossos irmãos antes da sua volta. E vamos fazê-lo. Vamos levar os 318, aqui diz, os de casa, nascidos em sua casa. E precisa ser assim, porque nós somos da casa de Deus, nós pertencemos à família de Deus. E quem vai lutar? Somente os nascidos em casa vão lutar, porque se importam, porque são nossos irmãos. Nós vamos resgatar os nossos irmãos, membros da nossa família. E se hoje, amado irmão, amada irmã, se na sua família há alguém que está em Sodoma, vamos todos sair juntos para resgatá-lo. Essa é a missão que Deus está nos dando hoje.